TV Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje a gente vai conversar com a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, a ADPEC. A ADPEC, inclusive, participou aqui na Assembleia de um importante evento, uma reunião importante, não é, onde os defensores públicos também se engajaram na luta de combate às drogas, especialmente o crack, uma reunião que reuniu autoridades, prefeitos municipais, autoridades do município de Fortaleza, do governo do estado, inclusive a presença do secretário de Saúde, Ciro Gomes, e também, evidentemente, o presidente da Assembleia Legislativa e representantes do governo federal, destacando aí o doutor Dorico Monteiro. E é uma luta nacional, não é? Um enfrentamento nacional contra o crack, não é? Um programa crack é possível vencer, que também conta com a solidariedade e o engajamento da Associação dos Defensores Públicos. Ela, inclusive, estava presente no encontro, a doutora Sandra Moura de Sá. É minha convidada hoje, ela está aqui comigo, ela é a presidente da ADPEC, ela é defensora pública, não é, de carreira. Desde maio de 2003, ela já atuou perante a 6ª, 8ª e 15ª Defensorias Criminais em Fortaleza, já coordenou o Núcleo de Assistência ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência, foi titulada da 15ª Defensoria de Família e está como titular da 13ª Defensoria Criminal. É a presidente da Associação dos Defensores. Os defensores que conseguiram, através da ADPEC, uma importante vitória num compromisso que foi assumido pelo governo do estado. A doutora Sandra foi recebida em audiência pelo governador Ciro Gomes no ano passado e há um compromisso de tão logo a Assembleia voltar do recesso, que vai acontecer agora em fevereiro, não é, ser apresentado num projeto de emenda constitucional, uma PEC que vai garantir e reconhecer a autonomia plena da Defensoria Pública do Estado do Ceará, que é um pleito antigo dos defensores e que vai fortalecer em muito o trabalho importante que faz a Defensoria Pública. Eu estou aqui com a doutora Sandra Moura de Sá, presidente da Associação dos Defensores Públicos. Você participa do programa pelo nosso disco, a Assembleia está aí no seu vídeo. Você pode, através deste número, a ligação é gratuita, você interage com a gente, você pode, inclusive, sugerir temas para futuros debates, futuros programas aqui no Questão de Ordem. Doutora Sandra, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Renato. Tudo ótimo. Bom tê-la aqui, doutora. Eu queria, antes de mais nada, da gente falar das questões da Defensoria, o que lhe pareceu este evento importante sobre as drogas, que a senhora estava presente, mostrando, não é, que os defensores públicos também estão engajados, vão se engajar nessa luta. Não é? É uma luta de toda a sociedade, né, doutora? Com certeza. Renato, a gente vive hoje uma situação caótica, né, de violência na sociedade. E a gente sabe que o grande problema da violência está intrinsecamente ligado com as drogas. Com as drogas. Eu sou defensora pública de carreira e atuei maior parte desses meus quase 11 anos nas várias criminais, e sei que grande parte desses delitos advém exatamente do uso de drogas, do tráfico de drogas. Então, é um grande problema social. É verdade. E que bom que os defensores públicos, né, estão também engajados nessa luta de todos nós. Foi importante a sua presença nesse encontro. Agora, doutora Sandra, durante o ano passado, eu sou testemunha da luta da senhora. A senhora liderou uma luta aqui na Assembleia, inclusive, um corpo a corpo, quase que diário, com os deputados estaduais. A Assembleia que sempre apoiou as ações dos defensores. E vocês estavam pleiteando um encontro com o governador Ciro Gomes. Esse encontro aconteceu, foi isso? Aconteceu. Foi quando? Foi no dia 19 de novembro, o governador Ciro Gomes recebeu a ADPEC, recebeu a Associação dos Defensores, né, a representação classista dos defensores públicos do Estado do Ceará. A ADPEC que representa os defensores públicos. A representação classista. Existe uma representação institucional e existe uma representação classista. A ADPEC é a representação classista dos defensores públicos. Nós fomos recebidos pelo governador Ciro Gomes e ele se comprometeu com alterações legislativas que vão exatamente culminar
no reconhecimento, porque, na verdade, a Constituição confere autonomia plena à Defensoria Pública desde 2004. Mas na prática, no Estado do Ceará, isso ainda não ocorre. Então, o governador... Quer dizer, a Constituição Federal já garante isso. Já garante. Mas, na prática, o Ceará ainda não estava alcançando. Exato, porque é necessário alterações tanto na Constituição Estadual como na nossa Lei Orgânica Estadual. Então, o governador Cid Gomes, sensível à causa dos defensores públicos, como sempre foi, se comprometeu com essas alterações legislativas que vão garantir o quê? A desvinculação da instituição do Poder Executivo. E assim a instituição... Essa é uma boa pergunta. O que é que essa autonomia vai refletir na atuação do defensor público? Que, em última instância, é o que conta, porque o defensor público é aquele que está lá na ponta, exatamente, prestando o serviço importante à sociedade. Como é que é hoje? Hoje nós estamos vinculados ao Executivo. Toda vez que nós precisamos adquirir bens, deflagrar concursos, tratar da política remuneratória dos defensores, criar cargos, nós precisamos recorrer ao Poder Executivo. E o Estado do Ceará é um Estado enorme, né? Então, fica difícil o diálogo constante, diuturno, com o chefe do Executivo. Então, com o reconhecimento da autonomia plena da instituição, quem vai verificar essas necessidades da instituição e dos seus assistidos, né, que é a população carente e vulnerável do Estado, é a própria chefia da instituição, é a própria representação institucional. Então, quem é que vai enviar os projetos de lei que diga respeito à política interna da instituição? Vai ser o próprio defensor público geral do Estado. Uhum. Aliás, eu estou vendo aqui que vai ser uma PEC, não é? Tem que mudar a Constituição Estadual, e tem que mudar também a Lei Orgânica da Defensoria Pública Estadual, que é a Lei Complementar número 6. O governador do Estado, pelo que nos foi informado pelo Procurador-Geral do Estado, através do nosso vice-presidente, doutor Leonardo Moura, como é que vai ser a logística desse reconhecimento? Vai partir de uma emenda constitucional dos próprios deputados, né? Então vai partir do Legislativo. Porque vai ser um projeto, eu não tenho nem dúvida disso, consensual. Claro, nós temos total apoio de toda a bancada cearense. Isso. Os deputados são sempre muito receptivos. Eu quero aqui agradecer publicamente ao presidente da Assembleia, que é sempre muito atencioso e receptivo aos defensores públicos. O deputado Sarto, que é o líder do governo, que sempre foi uma interlocução sincera, sempre deu um retorno positivo para a categoria. O deputado Heitor, eu não vou nem continuar a citar nomes. Todos os deputados, eu sou testemunha disso, todos os partidos, todas as correntes. Nós não tivemos nenhum tipo de resistência dentro da Assembleia Legislativa, e aqui eu deixo o agradecimento de todos os defensores públicos ao Poder Legislativo cearense, que sempre encabeça e nos ajuda nessa luta por uma democratização do acesso à justiça à população carente do Ceará. Agora, isso é importante, doutora Sandra, a senhora está dizendo, mas isso é fruto também, e eu queria aqui registrar, porque eu tenho acompanhado, o fruto do seu trabalho, porque a senhora como presidente é incansável aqui, eu vejo, a gente está aqui todo dia, a senhora faz os plantões aqui na Assembleia, conversando com os deputados. Sou pessoa insistente, não é? Mas isso é importante, né? Porque a senhora está lutando para melhorar o serviço de uma instituição que, em última instância, presta um serviço ao povo e ao povo mais carente. Renata, é importante que a população também entenda que o trabalho da associação não é simplesmente um trabalho corporativista, lutando apenas porque muita gente pode pensar, eles querem só aumento de salário, é essencialmente corporativista. O nosso trabalho é principalmente para garantir um acesso democrático e efetivo de acesso à justiça à população carente do Estado, que é o público-alvo da Defensoria. A associação também promove trabalhos no sentido de divulgar o trabalho do defensor público perante a sociedade. Nós fazemos trabalho junto às comunidades, nós nos envolvemos com os movimentos sociais. Então, nosso trabalho transcende nossos pleitos corporativistas. Verdade. Doutora Sandra, o que é esse Fundo de Apoio e Aparelhamento à Defensoria? Essa autonomia vai ter alguma coisa a ver com este fundo? Seguinte, Renato, a Defensoria Pública ela tem várias fontes de recursos. Tem aquela fonte do Tesouro e também tem a fonte proveniente do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública, que é o FADEP. Nessa mesma reunião com a ADEPEC, no dia 19 de novembro, o governador, sensível à causa dos defensores públicos e principalmente sensível à população carente que realmente precisa dos nossos serviços, ele se comprometeu e já cumpriu, né,
uma ampliação dessa receita desse fundo. Para que serve esse fundo? Ela é fonte de receita, ela é... Esse fundo, ele é composto... De onde vem o dinheiro do fundo? Tem várias fontes. Ele criou uma nova fonte, que é uma fonte proveniente dos cartórios, né? Proveniente dos emolumentos dos cartórios. Certo. 5% dos emolumentos de cartório. Então, essa lei já foi aprovada, já está vigente, né? Então, para que serve esse fundo? Para dar um maior aparelhamento, para garantir aperfeiçoamento do serviço da Defensoria Pública, para garantir custeio e investimento com a nova redação. Então, ela serve para garantir um melhor atendimento à população. Ela é uma das fontes de recursos da Defensoria Pública. Nós temos fontes do FADEP, temos fontes do Tesouro. E com a autonomia, acaba a burocracia para que vocês possam usar esse recurso em melhoria dos serviços. Exatamente, porque nós não vamos mais precisar recorrer ao Executivo para que envie nossos projetos de lei. Nós vamos, através da sensibilidade dos nossos gestores, administrar tanto as fontes do Tesouro como as fontes do FADEP. E é importante eu ressaltar que o FADEP já é gerido pela própria instituição. Sim. Já é um recurso gerido pela própria instituição. Pela própria Defensoria. Exato. Agora, doutora Sandra, que tipo de melhorias a senhora poderia ressaltar que vão acontecer com a autonomia? Não é porque a Assembleia volta a funcionar em fevereiro. Esse projeto é um projeto absolutamente consensual, como a gente já falou aqui, os deputados vão todos abraçar esta causa e a tendência é que isso tramite rapidamente, sem nenhuma... É o que nós esperamos. Isso. A partir daí, quais são as melhorias que a senhora pode enumerar? Assim, o que é que vai mudar para melhor? Por exemplo, claro que tudo isso que eu vou falar tem que ter uma previsão orçamentária, né? Preciso que a instituição garanta um orçamento que caiba. Por exemplo, você não pode comprar uma casa se você não tem dinheiro para comprar essa casa. Então, partindo de um orçamento previamente aprovado pela Assembleia Legislativa, que dê possibilidades para que a instituição possa gerir esses recursos de uma maneira responsável. Nós poderemos deflagrar concurso público, né? Nós temos hoje na carreira 124 cargos vagos. 73% dos municípios do estado do Ceará, Renato, não contam com a presença de defensor público. Então, a própria instituição vai poder deflagrar concursos públicos. Ela pode também enviar projetos de leis que garantam uma política remuneratória ao defensor público de uma maneira isonômica às demais carreiras do sistema de justiça, porque nós vivemos um grande problema na Defensoria Pública, Renato. Fazemos concurso e, no decorrer do tempo, os colegas que ingressam na carreira acabam abandonando a carreira por carreiras mais vantajosas, remuneratórias, né? Em termos remuneratórios. Isso é um problema, já foi até pior, né, doutora? Quer dizer, já foi pior. Os salários eram bastante defasados. Houve uma melhora. Houve no início do governo. Do governo Cid. Do governo Cid Gomes. Mas ainda não está dentro do nível constitucional, não. É isso? Você acredita que no início do governo Cid Gomes nós estávamos entre as 5 melhores defensorias em termos remuneratórios? Hoje nós já caímos para a 16ª. Quer dizer, as outras passaram. Passaram. Porque houve um progresso das outras defensorias e nós acabamos ficando... E com essa autonomia, há uma tendência, então, disso também melhorar. E isso vai garantir que o defensor público continue na carreira, não haja uma evasão na carreira. Então, é importante para que se valorize a instituição e valorize esse acesso à justiça, se valorize principalmente a pessoa que exerce essa função. É porque para o ouvinte entender, doutora, quando a pessoa passa no concurso para a Defensoria Pública, ele entra, evidentemente, ingressa na carreira, fica lá 2, 3 anos, e quando ele passa no concurso para juiz e vai embora, o cargo fica vago. Não pode mais ser preenchido porque o concurso já caducou. Só um outro concurso. Exatamente, somente... Aí é um prejuízo grande, porque daqui faz outro concurso. E hoje a defasagem é alta, né? Hoje nós temos 124 cargos vagos na carreira, de um total de 415 cargos criados. Quer dizer, 124. Quer dizer, faz uma falta danada no Ceará. 73% dos municípios do estado do Ceará não contam com a presença do defensor público. 73%. Principalmente aqueles municípios mais carentes, né, que a população precisa mais de acesso à justiça, é aqueles que não têm a presença de um defensor público, que é um agente de cidadania, é um agente de transformação social, que é importante frisar também, Renato, que o defensor público ele não atua simplesmente levando a população ao Poder Judiciário, que esse é uma das funções dele, é a função mais conhecida, mas que o defensor também tem uma grande importância na função extrajudicial, que é exatamente na resolução de conflitos sem precisar da ingerência do Poder Judiciário. É isso que eu quero. Eu vou até pedir aqui o intervalo, doutora Sandra, mas eu queria que a senhora explicitasse mais isso aí. Isso é um dado interessante. Quando se fala de defensor público,
a primeira coisa que vem à mente, não, o defensor público é aquele, você não pode contratar um advogado, recorre ao defensor público. Mas não é só esse o trabalho. Eu queria já que a senhora detalhasse esse ponto aí que é importante, para que o nosso público possa compreender a importância e a dimensão da Defensoria Pública aqui do Estado do Ceará, que já conseguiu, é bom que se diga, alguns avanços importantes, não é? Mas é preciso sempre estar olhando para frente, né, doutora? Com certeza. Porque se a gente parar, como a senhora acabou de dizer aí, quer dizer, já fomos ultrapassados e a gente precisa ter uma Defensoria Pública, quer dizer, padrão aqui no Estado do Ceará, que é um estado muito carente, né? Um estado onde o trabalho do defensor ele é muito necessário. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo. Estou aqui com a doutora Sandra de Sá, ela é a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. A gente volta já. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites, sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Crescendo, estudando, trabalhando, construindo. É o amanhã sorrindo pra quem sabe acreditar. Nos últimos 7 anos, o governo do estado fez com que mais de 200 empresas viessem para cá ou ampliassem suas instalações, o que ajudou o Ceará a criar mais de 330 mil empregos com carteira assinada e crescer mais do que o Brasil. Eu saí daqui para procurar uma qualificação e aí trabalhei alguns anos em Santa Catarina, no Sul. Surgiu uma oportunidade para que eu retornasse para minha terra natal e aí eu vim para cá. Sempre sonhei em voltar para minha terra. Esse é o caminho, o jeito certo para realizar. É assim que a gente quer, é assim que a gente faz. Um novo Ceará. Governo do Estado. É assim que a gente faz um novo Ceará. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje a minha convidada é a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, a ADPEC. Ela é defensora pública de carreira, não é? Desde o dia 13 de maio de 2003. Aliás, é uma data bonita, doutora Sandra. 13 de maio de Nossa Senhora de Fátima. Né? Exatamente. A senhora ingressou na Defensoria Pública no dia 13 de maio de 2003, um dia abençoado, né? Principalmente para os católicos, evidentemente, para os devotos de Nossa Senhora de Fátima, que são milhares. Né? O Brasil é um dos países que possui a maior quantidade. E aqui Fortaleza é uma cidade que tem muita devoção para Nossa Senhora de Fátima. 13 de maio, agora que eu notei, quer dizer, data da abolição da escravatura. Exato. E a data é uma data abençoada. Né? Louvo em saber que foi uma data importante que a senhora ingressou na Defensoria Pública. Bom, a senhora está participando de uma comissão de mobilização e negociação? O que é comissão essa aqui? Que está articulando essas questões, é isso? Não. A senhora, como presidente da associação, a senhora já é uma... Deixa eu explicar essa questão da comissão. Em 2012, eu ainda não fazia parte da diretoria da DPEC e se formou uma comissão para exatamente tratar dos pleitos da categoria, juntamente com a Associação dos Defensores, na época, sob a presidência do doutor Adriano Leitinho, que era o presidente na época. E eu fazia parte dessa comissão. Doutora Sandra, a gente deixou até um ponto aqui no finalzinho do outro bloco sobre o papel do defensor público. Eu gostaria que a senhora explicasse que não é simplesmente o de defender as pessoas que não têm advogado. A senhora ia falando, eu tinha que fazer um intervalo, mas eu gostaria que a senhora continuasse, porque é importante para as pessoas terem a noção do papel do defensor público. Eu queria que a senhora explicasse melhor.
Bem, Renato, o defensor público é aquele agente de transformação social que ele não atua simplesmente e unicamente no acesso do cidadão carente ao Poder Judiciário. Ele também tem uma grande atuação e uma atuação cada vez mais relevante para a sociedade, na medida de que essa atuação extrajudicial pode evitar conflitos, né? E evitar conflitos, a gente sabe que diminui a violência na sociedade. Então, o defensor público, ele atua também através da mediação. Quer dizer, antes de virar um processo, antes de ir para a justiça. Há um conflito social, Legal. Então, ele pode atuar como mediador e como conciliador, né? Essas são formas de resoluções, estou dando só alguns exemplos. Quer dizer, ele tem essa prerrogativa em lei. Tem, inclusive como educador em direitos. O que é o educador em direitos? É aquela pessoa que vai esclarecer para a sociedade que ela tem direitos e tem deveres. Então, no momento que às vezes a população não procura seus direitos, porque ela não tem conhecimento deles. Então, é muito importante essa função de educador social. Então, no momento que o defensor público se aproxima do seu público-alvo, vai até a população e esclarece para ela acerca de seus direitos, ela pode cobrar esses direitos e pode também exercer seus deveres de uma forma mais qualificada, conhecendo-os, né? Isso. Então, o defensor público atua muito nessa forma extrajudicial de resolução de conflitos. A mediação é aquele... Isso é um dado que pouca gente sabe. Exato, porque muita gente acha que o defensor público é aquele que vai atuar quando a pessoa não tem advogado e quer entrar na justiça para demandar. Mas quando alguém procura o judiciário é porque ela já não conseguiu resolver o seu conflito de uma forma amigável, né? De uma forma consensual. Então, ela procura o judiciário porque a briga já está a nível de que o Estado precisa intervir. Mas o defensor público, como agente de transformação social, ele atua e isso é muito comum acontecer, principalmente nos núcleos especializados e descentralizados da Defensoria Pública, a resolução do conflito de forma extrajudicial. A mediação, o que seria a mediação? Seria aquela resolução extrajudicial de conflito no qual o terceiro, né, que seria o defensor, deixa as duas partes conversarem até que elas cheguem a um consenso. Legal, né? isso. A conciliação. Isso, e por isso que seria importante, a presença do defensor público em todos os 184 municípios do Ceará. Né? E, lamentavelmente, a gente ainda tem 73% dos municípios que não possuem. Pelo menos um defensor público. público. Pelo menos um já seria de bom alvitre. Né? Porque até para esse único defensor seria uma público, referência na cidade. Exatamente, né? saber que existe esse agente político, esse agente público que exerce essa função de resolução de conflitos. Eu acredito que isso iria, inclusive, diminuir a violência. Porque no momento que nós damos importância aos direitos individuais do cidadão, né, porque a função da defensoria é dar relevância a esse direito individual, isso reflete de uma forma positiva em toda a sociedade, em todos os direitos, inclusive nos direitos coletivos. Isso é uma forma de se combater, inclusive, a violência, que é a questão que tanto aflige hoje a sociedade. Né? Sem dúvida. Bom, doutora Sandra, me diga uma coisa. Eu tive a oportunidade de mediar aqui um debate com os candidatos à Defensoria Pública Geral, né? Já houve o processo da eleição, houve a recondução da atual Defensora Pública, mas eu notei, e foi importante para mim como jornalista, porque eu conheci mais a fundo, né, a Defensoria Pública, e seria muito interessante que os colegas jornalistas, os comunicadores, conhecessem a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é uma instituição que precisa ser defendida, não é, como uma causa, não é, da sociedade. Né? Eu tenho hoje essa dimensão, até porque tive a oportunidade de conhecer. Mas eu notei, muitas das perguntas que eram feitas, que há, digamos assim, há uma busca ainda por uma maior aproximação da Defensoria Pública. Como é que está isso? Como é que a senhora acha que a Defensoria Pública poderia ser mais presente, mais próxima das pessoas? Quer dizer, com essa história da autonomia, eu acho que vai melhorar, quer dizer, pelo menos a Defensoria vai ter recursos. Vai ter recursos e mecanismos, né, de aproximação. O que a senhora acha que pode ser feito para tentar aproximar? Porque muita gente ainda não tem a dimensão da importância da Defensoria Pública. Renato, esse é exatamente o papel da Associação dos Defensores Públicos, né? Também da instituição, mas também é o nosso dia a dia. É exatamente levar o esclarecimento, levar o conhecimento da população, da sociedade em geral, do meio jornalístico, do meio político, que existe uma instituição que tem
munus constitucional, garantir o acesso democrático ao cidadão vulnerável à justiça, mas que não é uma justiça limitada ao Poder Judiciário, é uma justiça no sentido amplo, a justiça social. O defensor público é aquele que garante o acesso a ter direitos, né? Então, como é que a gente tem feito isso? O próprio defensor público se aproximar mais do seu público-alvo, através do exercício da educação em direitos na comunidade onde ele atua. A ADEPEC faz vários mutirões para sensibilizar a sociedade, para mostrar que existe o defensor público. Importante. Nós divulgamos, tanto na capital como no interior, o papel do defensor público. Temos o apoio sempre, toda a cidade, nós fizemos um mutirão ano passado em Sobral, o prefeito, logo depois, o prefeito Veveu nos recebeu no gabinete dele. Lá em Juazeiro também fomos recebidos pelo prefeito da cidade. Então, é esse trabalho de formiguinha que a gente vai divulgando aos poucos e vai difundindo para todo o Estado essa relevância social do papel do defensor público e a importância de transformador. Né? A importância de que, mostrar a importância de que ao atuar né? No acesso à justiça, aquele indivíduo, na verdade, ele está fazendo um bem para toda a sociedade. Sem dúvida. Aliás, essa questão dos mutirões, que a senhora falou, é importante isso aí. Agora, a senhora tem ajudado bastante, porque a senhora circula bem na imprensa, é importante. Eu sempre tenho visto a senhora conversando e dando entrevistas. Esse trabalho de relações públicas. Aquele ditado popular, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, exatamente. É importante. Por isso que a nossa assessoria de imprensa é tão relevante para a gente. Verdade. A Defensoria Pública, ela precisa estar sempre em foco, porque ela é muito importante. Ela é muito importante. Mas esse trabalho também que a gente faz perante as comunidades, de estar próximo, de estar participando dos eventos da própria população, nós vamos começar um ciclo de palestras junto com o MLB, que é o movimento de luta em bairros e vilas e favelas, que nós pretendemos estar dentro dos bairros, participando, inclusive... Aí vai ser quando vai ser isso? Nós sentamos semana passada com os dirigentes do movimento, né? Com a Elieuda, que é presidente do movimento, e combinamos, eu vou assistir primeiras reuniões do movimento e vou começar a participar, porque a gente não quer aquela coisa preparada, bonitinha, a gente quer estar lá dentro da comunidade para ver como é a realidade deles. Legal. Saber, até ela disse assim, mas doutora, a gente não organizou, vai ser no meio da rua. Não, mas eu quero estar lá. O defensor público tem que estar onde o seu assistido está, tem que se familiarizar com a situação real, sem maquiagens, né? Até para que se identifique com o seu público-alvo e o público-alvo do defensor público possa se identificar com a nossa causa. Verdade. Isso é importante. Durante esse ano a senhora pretende fazer... Com todos os movimentos que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com a Federação de Bairros, Vilas e Favelas, trabalhamos com o MLB, com o Movimento Sem Terra. MLB, o que é o movimento esse? LB? Movimento? MLB, Movimento de Lutas em Bairros, Vilas e Favelas. Aí tem a Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza, essa é mais também, antiga, que é uma parceira, né? A Federação mais antiga. O MST, que é um movimento, inclusive, que nós já fizemos educação em direitos lá em Quixeramobim e pretendemos fazer outras educações de direito em outros assentamentos. Legal. Então, nós queremos estar próximo dos nossos assistidos, próximo do público-alvo. Tem uma música que diz que o artista tem de ir aonde o povo está, o defensor público tem que estar onde o povo está. Pronto. Não é? Aquela música do Milton Nascimento. Agora, doutora Sandra, os mutirões vão continuar também? Vão sim. Eu queria uma opinião da senhora. O Brasil viveu essas últimas 2 semanas estarrecido, não é? Aquele acontecimento lá do presídio das Pedrinhas, né? Lá no Maranhão, né? Presos decapitados. Horrível, eu vi. A situação... Porque eu sempre digo que o Brasil ele deve punir os seus criminosos com rigor da lei, não é? Que não pune, porque a gente vê um bocado de criminoso aí, tudo solto. Quando o sujeito comete um crime, vai pegar o sujeito já tem 3 homicídios, como é que o homem desse está solto? Mas punir com rigor não é tratar indignamente as pessoas. Quer dizer, o que aconteceu naquele presídio ali é um negócio... Às vezes passar até fome, não é? Quer dizer, isso não é possível um negócio desse, né? Quer dizer, as esposas de presos eram usadas pelos outros. Um negócio assim hediondo. Quer dizer, o presídio virou uma sucursal do inferno, sem lei e sem ordem, sendo que o presídio é do Estado. Quer dizer, cadê o Estado? A pergunta é o seguinte, os nossos presídios, o que acho que a Defensoria pode fazer, em nível do Ceará, para a gente prevenir
aquele tipo de coisa que aconteceu ali no Maranhão. Porque aquele negócio do Maranhão aí foi um descalabro e omissão também, né? Porque eu tomei conhecimento que o Conselho Nacional de Justiça emitiu um relatório em 2011, alertando as autoridades, o Ministério da Justiça, a própria governadora lá do Maranhão, e nada foi feito. Depois que aconteceu que uma menina morreu, que é um absurdo, né? Quer dizer, tocaram fogo em ônibus e uma criança de 6 anos tem nada a ver com aquilo, perde a vida, que o caso virou um escândalo nacional, aí vai se tomar as providências. A gente devia fazendo a prevenção, não é? Porque os presos vão estar nos presídios, ninguém pode soltar os presos, mas aquilo ali não é possível que aconteça. Quer dizer, o que é que faltou ali, o que é que a gente pode fazer, por exemplo, aqui no Ceará para evitar aquilo? Porque a gente também tem superpopulação de presos, aqui nós temos esses problemas. Temos. Aqui, o problema do sistema carcerário é um problema muito complexo, né, Renato? Mas a gente vê que o defensor público, indiretamente, ele está no meio, né? Porque nós verificamos que onde tem o acompanhamento, inclusive a campanha nacional da ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos desse ano, é exatamente defensor público pelo direito de recomeçar. Então, você verifica que onde tem um defensor público acompanhando o caso, a individualização do cumprimento daquela pena, acompanhando todo o processo criminal, você vê que não existe esse tipo de revolta e esse tipo de consequências tão danosas para toda a sociedade. É porque um preso por exemplo, um preso que já era para ter alguns benefícios da lei e está jogado lá como se fosse, quer dizer, é absurdo isso. Quando você trata uma pessoa como um animal, ela vai reagir de uma forma primitiva. Né? É da natureza primitiva do ser humano reagir da forma que ela é tratada. Né? Então, assim, nós vemos que temos um sistema que brutaliza aquele indivíduo e não ressocializa. E nós temos uma justiça abstrata que quer, na verdade, punir aquele indivíduo, que ele tem que ser punido. Não estou dizendo que ele não tem que ser punido, mas tem que ser punido dentro de um devido processo legal. E para garantir essa punição dentro de um devido processo legal, é preciso que o Estado invista na instituição que garante esse acesso legal ao cidadão vulnerável. Porque você pode ver uma questão bem real, Renato. Quem é que está dentro dos presídios? É o pobre e o preto. É exatamente o usuário do serviço da Defensoria Pública. E você sabe que na maioria dos estados... O mensalão mudou um pouquinho, mas... certo, Aí teve uma exceçãozinha, né? Mas a 99,9% da população carcerária é o cidadão vulnerável, é o cidadão pobre. Então você vê que aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, nós temos o NUAP, que é o Núcleo de Assistência ao Preso Provisório, que presta um serviço, apesar de com poucos defensores públicos, ele presta um serviço de excelência, inclusive entrou com ação civil pública para tirar os presos da delegacia, para que eles fossem enviados. Porque delegacia não é lugar de preso. Delegacia não é lugar de preso. O policial civil, o delegado, tem que, na verdade, estar investigando. Não sendo babá de preso. Exatamente. Nós temos também o Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, que é o NUDEP, que presta um trabalho de excelência também, acompanhando toda a individualização da pena, todo o cumprimento da pena. Mas a gente sabe que nós não temos defensores públicos em todo o estado do Ceará. Nós temos cadeias públicas superlotadas no interior, sem acesso à justiça. O cidadão, às vezes, está preso provisoriamente há mais de anos, quando, na verdade, existe um tempo razoável para que o Estado cumpra o processo, julgue aquela pessoa e não julga naquele tempo, aquele tempo. A pessoa fica jogada lá e pronto. Fica lá jogada e esquecida. Também tenho que falar do trabalho dos defensores públicos das varas criminais, que prestam um trabalho de excelência. Eu sou defensora pública de uma vara criminal e sei que meus colegas das varas criminais realmente acompanham o preso, acompanham o acusado desde o início do processo até ele tem que cumprir a pena que ele foi condenado. A pena justa. Então, se o Estado não consegue articular as provas cabíveis para formar a verdade formalizada naquele processo, ele tem que ser absolvido. Então, o Estado ele não pode se colocar no lugar da vítima para se vingar do acusado. Ele tem que cumprir a lei e tem que dar um julgamento. Para isso, a polícia, o delegado, em vez de estar cuidando de preso, tem que estar na rua investigando, fazendo bons inquéritos. Exatamente. Para quando chegar na justiça... ter elementos, material probatório suficiente para que tenha uma pena justa, para que realmente o culpado pelo aquele delito seja cumprido e melhor, e que seja devolvido à sociedade melhorado. O que é um desafio. Né?
É um desafio. Porque 99%. E é um desafio e é complexo. Eu posso apontar aqui uma série de fatores, uma série de causas que ocasionam esse tipo de acontecimento como de Pedrinhas. A gente não vai achar uma única causa. Doutora Sandra, eu queria lhe agradecer. Antes, eu vou até certificar a senhora, eu acho que a senhora deve saber, mas lá no Senado foi apresentado um projeto de lei, eu não sei quem foi o senador que apresentou o projeto. Eu não tenho o nome do senador, não. Que vai mexer com vocês. Olha, o projeto institui a residência advocatícia, modalidade de ensino de pós-graduação destinada a advogado. É um curso de especialização sob responsabilidade de instituição superior legalmente competente, em convênio com Defensoria Pública Federal ou Estadual ou diretamente pela Defensoria Pública por meio de escola superior. A admissão do curso exige aprovação em processo seletivo estabelecido pela instituição educacional conveniada com a Defensoria Pública. O curso de especialização contemplará treinamento em serviço que funcionará sob a responsabilidade da Defensoria Pública, sob a orientação de defensor público, com especialização, mestrado e doutorado. Quer dizer, é mais uma atribuição para os defensores. É um projeto que está tramitando, mas assim, os convênios vão ficar sobre a responsabilidade da Defensoria Pública, ela que vai oferir se isso é conveniente ou não para a porque de repente não pode tirar o defensor público do Exatamente, porque o que garante o fortalecimento da Defensoria Pública? É concurso público e provimento de cargos de defensores. O governador se comprometeu com algum concurso na audiência? Com a associação no dia 19 de novembro, não. No dia 19 a pauta da reunião era a isonomia, né, a política salarial dos defensores públicos e a autonomia plena da Defensoria Pública. Essa foi a pauta da reunião. Mas o concurso público é também um dos pleitos da categoria que nesse momento está sendo tratado pela Defensoria Pública Geral do Estado, é ela que está tratando desse assunto, mas tem o total apoio da associação. Doutora Sandra, muito obrigado. Parabéns à associação pela essa grande conquista, não é, da autonomia, fruto de um trabalho de todos os defensores e a sua liderança, não é, e desse compromisso que a senhora conseguiu no encontro lá, olho no olho, né, com o governador Cid Gomes. Fomos muito bem recebidos. Né? Muito bom. O governador é sensível, né? Eu tinha dito à senhora que o governador seria sensível à causa. Ele sempre foi muito sensível à causa dos defensores públicos. Obrigado por ter vindo. Nós agradecemos o reconhecimento da nossa autonomia plena. Obrigado, doutora Sandra. Obrigada. Foi muito bom tê-la hoje aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.